Análise de bolsa dia 22 de outubro de 2023. Aqui o Bovespa dolarizado, né, que eu falo que é o ciclo que controla tudo, né? São dois ciclos e um fractal, né, que mostram que vai acontecer isso aqui, que é a gente 1971 a 1983 a 1986 ser igual 2011, 2023, 2026. E aí, por que isso? Porque além de, né, você ter um ciclo que copia de 40 em 40 anos, você percebe que o final 1 igual ao final 1, né, tá perfeito, você também tem ele na forma, né, que é 1971 a 1983, é muito parecido com 2011 a 2023. Né, muito parecido. E aí, e além disso, você tem o ciclo, né, 21 anos de alta e 19 de baixa. A gente ainda está no 19 de baixa, que acaba só em 2030. Mas 2023 é um fundaço, tá vendo? Lá naquele 1983. É a mesma coisa, né? Então a gente vai lá em cima, rompe, né, o topo do ciclo, mas depois volta a cair, né, mostrando que é um ciclo de baixa que só acaba em 2030. E aí, além disso, você tem o ciclo de 7 em 7 anos fazendo fundo, né, que é maravilhoso, né, mostrado aqui pelas pretas, né, e 2023 é um fundo de 7 anos. Né. Eu já falava que tudo de tudo apontava para março, né, que foi... A gente tem um fundo em março, o fundo exato não foi março, foi outubro de 22, mas março de 2023 foi um fundo também, e depois saiu para cima. Aí você vem para o nominal, tá? O nominal, um esboço seria isso, tá? O crash mundial lá que começa, lá que pode começar de junho a 2026 até dezembro, né? O topo. E aí a gente vai cair até 27, 28, vai voltar forte para 29 e vai afundar para 2030, né? Que é o que tem lá, que mostra aquele fractal, né? Do 1903 igual a 86, que é igual a 88 no fundo, 89 e 90. Né? O 2030 vai ser igual a 90, e aqui a gente começa o ciclo de alta do Brasil, tudo passa a dar certo, né, até 2051, que são os 21 de alta. Aqui é bem interessante esse FIBO, tá? Os ciclos são muito mais tempo, tá? Mas, por que esse FIBO é interessante? Porque o 261.8 respeitou, tá vendo? O que eu fiz? Eu botei o 100 aqui em 2011, botei o 0 em 2016, né, que é o último topo e o último fundo, e vi as projeções dos FIBOs. E o 261.8 é cravado aquele 131 mil lá do topo de 2021,5, né, de julho de 2021, e aí a gente caiu, tá um ano e meio lá, né, embolando aqui, aquilo que eu falei, né, março já fez um fundo, e a gente está subindo. Então, aí, o que seria a projeção? Seria mais um 2024, mais ou menos embolado, tá, até setembro, né? Claro, tem altas e baixas, né? O topo mesmo seria perto lá de maio e junho, a gente afundaria e faria um bolo até setembro, né, e fecharia o ano na máxima. Tá? Mas até setembro de 2024, a gente ainda teria uma briga, tá? E depois é que deslancha. Né? E 2025, né, vai embora, e 2026 a euforia, né, para depois ter o crash. Aqui em março, né, a gente tem sempre dúvidas, tá, se vai ser mais forte, por causa de outros fractais que eu não vou botar aqui, tá? São 3 possibilidades e em algumas delas março é um pouco mais forte. Aqui seria até um crash esse primeiro março, tá? Mas o favoritaço é preta e não roxa, tá? Não é o crash o favorito. Aí depois você vem pra cá, tá, que é o antes, tá? Eu deveria ter começado com esse, mas só para você ver que fez o que deveria, né? Que é aquela história que foi a pergunta da Valéria, né? Uma amiga minha e do marido dela, o Luiz Goldfeld, né? Que eu sempre falo desse ciclo para eles, né? Eles estão até operando esse ciclo. E aí ela fez a pergunta certa, ela não entende nada de bolsa, né? Quem entende é o Luiz. Mas ela que fez a pergunta certa, né? Ela perguntou, mas até aqui, tudo que você falou está acontecendo? Entendeu? É isso aqui, ó. Exatamente. Né? E tem uns desdobramentos aqui, tá? Nessa alta, que era fazer um topo triplo, e foi exatamente o que fez, né? Era para fazer um topo. Eu não vou desmembrar aqui, que eu já desmembrei várias vezes, tá?
Quem quiser ver, pega uns vídeos ali um pouco para trás, que vai ver que eu desenhei o topo triplo, e caindo para 23 foi exatamente o que aconteceu. A diferença é o quê? Que esse 23 não foi abaixo de 2016. Porque não é igualzinho, né? É parecido. Mas quase, né? Caiu bastante. Vocês vão ver no EWZ aqui, ó, que é muito parecido com o dolarizado. Então aqui você vem para uma coisa mais perto, tá? Que agora eu comecei com antes, né? Isso aqui foi desenhado antes, tá? Isso aqui é pandemia. Então eu desenhei mais um fundinho, desenhei uma alta, mais uma queda e mais uma alta lá para o 2021. E aqui seria o topo triplo, tá vendo? Olha o topo triplo aqui, ó. Esse bolo aqui e esse 21,5 aqui seria o topo triplo, depois do fundo de 2016. E a gente afundaria. É essa baixa aqui que não foi até aqui, tá? Ela foi um pouco quase na pandemia, né? Parou mais ou menos aqui e depois começou a subir. Quer dizer, o erro foi no tamanho, mas não no tempo. Aí você vem para alguma coisa nominal, tá? E muito mais curta, né? Que a gente já começou a subir aqui. E aí a figura era fazer isso aqui, tá? Porque é bem parecido com o 2020, né? Por que eu estou pegando 2020? Porque cravou o dia e o mês do fundo da pandemia, é o dia e o mês do fundo agora de 2023, tá? De março. Até foi 23 de março, né? Então, e aí começou a subir, aí eu comecei a olhar as datas e começou a bater tudo, né? Então, o esperado era fazer um topo em agosto, que foi o que a gente fez, né? Cair, fazer um topo aqui um W, né? Um fundo em outubro, outro mais para perto de novembro, e subir forte. Isso aqui era o antes, né? Vamos ver o que aconteceu. Ah tá, agora eu vim para a EWZ, né? Para mostrar uma relação entre o WZ e o nominal, e também mostrar a cópia de 2020, ó, tá vendo? Como a WZ está mais perfeito que o nominal, isso que eu queria mostrar. Porque a WZ está batendo no preço, tá vendo? Na forma, no preço e no dia e mês, né? É incrível, né? Tudo igual a 2020. Né? Então, corroborando, né? Então, faltando o quê? A gente já está aqui, tá vendo? Era fazer roxa. A gente não fez essa última pontinha verde, né, que era o cravado. A gente caiu para roxa. Eu já tinha desenhado que a possibilidade era de cair, né? Porque é tudo parecido, não é igual. E a gente veio para cá, ó. E aqui isso é um zoom, tá? Lá eu botei o geral para você ver. Aqui é o zoom. 2020 do lado esquerdo e 2026 do lado direito. Você vê que é incrivelmente, né, parecido, né? E aqui eu botei 19/10/2020, o mesmo candle, tá vendo? É bem interessante isso, tá vendo? Um martelo ao contrário, né? Olha lá. Ó, eu acho enforcado que chama, né? Não interessa, né? O que importa é que é um candle, né? Que você abre, vai lá em cima e fecha lá embaixo, vai lá em cima e fecha lá embaixo, no mesmo dia, tá vendo? Que já era o que eu dizia que estava copiando. E aqui a roxa, né, que eu falei, a gente já tá aqui, tá? Nessa continha. Né, que podia fazer, eu achava que o cravado era verde, tá vendo? Porque ela desse candle, a gente ia fazer alguma coisa para cima, mas eu achava que tinha grande chance de roxa e a gente tá fazendo roxa, né? Já tá caindo. A gente já tá aqui, né, nessa pontinha, depois desse candle. A gente vem para cá pro nominal, tá vendo? Como não é igual, mas é muito parecido. Qual é a diferença? O que está acontecendo no nominal? Ele tá mantendo as datas, tá vendo? Olha o 31/7, incrível, né? Cai, era para embolar, tá vendo? Meio caindo, a gente embolou aqui meio subindo, por quê? Porque aqui tinha caído um pouco mais forte. E aqui, qual é a diferença? Aqui tá mais volátil, tá vendo? Aí quando você olha a figura geral, ela não parece tão parecida, né? Não parece tão parecida, é interessante. Ela não tá tão parecida, mas você vê que no WZ tá igual, praticamente igual. Né? Então o que acontece? Ela não faz tão parecida aqui para ficar igual no EWZ. Quer dizer, ele escolheu fazer o EWZ igual, então não dá para o nominal, né? Porque aí vai depender do preço do dólar. Não dá para o nominal ser igual, mas é muito parecido. E na data é igual. Né? Você vê que o 15/9 tem um topo e aí cai. 15/9 tem um topo, aí cai. Era 29, não foi o que fez, tá? A gente foi um pouco mais para frente, seguiu ali para 7 ou 9. Nem interessa, nem olhei se mas é muito próximo do 7, tá? E aí faz um fundinho e sobe. E o erro é que a gente subiu um pouco menos no W, tá? Ó, é isso aqui, né?
Aí eu imaginando o topo tá no 12 ou 13 por causa do cruzamento, que é uma outra ferramenta. O topo foi feito dia 12, tá? Exatamente o esperado. Não foi verde, tá? A gente foi mais... Isso que eu falei, a gente foi menos, né? Eu botei verde porque no tamanho era para ser verde, mas a gente fez roxa, né? A gente fez essa embolada aqui e a gente não subiu, tá? A gente caiu. A gente fez um roxo ali misturado com verde, a gente caiu daqui, não fez essa até 23, 26, a gente já embicou daqui. Que é a mesma história, né? Tudo parecido. É aquela história que eu falo, né? A ideia do fractal é médio prazo, né? No médio prazo ele está todo perfeito, ele não erra nada, né? Mas no curto ele erra algumas coisas e no curtíssimo ele erra bastante, né? Eu vou ajustando o curtíssimo e ajustando o curto. Aqui eu estou te mostrando o EWZ à esquerda, tá? E o nominal à direita. Por que eu estou mostrando isso? Para você ver a diferença, o que está acontecendo? O EWZ está um pouco mais leve, tá vendo? Ele está mais forte. Tá vendo a seta preta? É onde está hoje, tá? E o que acontece com o Bovespa nominal? A gente está quase no fundo, tá vendo? O EWZ ainda falta. Por isso que o ideal seria a gente fazer essa roxa no EWZ, que é perder o fundo por pouco, porque ele está fazendo o EWZ mais parecido do que o nominal. E no nominal o que acontece? A gente perde o fundo, que não é o que está na figura, tá? Claro que aí eu botei várias possibilidades, tá vendo? Sair daqui, a alta é a qualquer momento, isso eu quero dizer, né? Pode ser a qualquer momento. O favorito é fazer roxa na WZ e fazer roxa no nominal, tá? A gente ir até os 109 mil e bater na 729, aquela média que eu falo que é maravilhosa. Ela puxa, né? Ela é um imã no mercado, então a chance é boa disso aqui, tá? Do 109 e 200, e dali a gente espancar para cima, né? E ser uma alta muito forte. Vocês vão ver daqui a pouco o porquê, né? Aí a gente vem para o Gold, tá? O que é o Gold? O Gold aqui a gente está copiando 2008, tá? Aquela história de 7 em 7 anos, aqui são 14 anos, né? E é muito parecido com 2008, tá? A gente está em outubro aqui, né? De 2009, é igual a outubro de 2023, tá? E aí a sequência seria isso aqui, né? 2024 é isso aqui, 2025. O Gold ele faz o topo um pouco antes, né? Aquela história, ele sempre faz o topo antes de tudo. Mas ainda embolaria para 2026, tá vendo? E depois que cairia, né? E demoraria um pouco mais no topo e o resto, daria tempo do resto subir até 2026. Aqui a gente tem um zoom do Gold, tá? Então, você percebe as pretas aqui são muito parecidas. Claro que aqui na esquerda a gente está muito mais volátil, né? Porque lá em 2008 estava menos volátil. E o erro, né? O que foi o erro? O erro foi no tamanho da baixa. Tá vendo? As duas pretas, né? Iguaizinhas na forma e muito parecida na data, tá vendo? Aqui era setembro, aí afundou para começo de outubro. E aqui deu um peidinho para começo de outubro. Aqui é o erro, tá vendo? A laranja. O que a gente fez foi laranja. Não tem, tá vendo? Era para ser pequena a queda, a gente fez grande, né? Um erro que gera perdas, né? Mas depois totalmente compensado, tá vendo? A gente começa a subir forte aqui, né? Começo de outubro. Começo de outubro. Aqui começo de outubro espanca, tá vendo? Aqui espanca, aqui sobe bem menos, por quê? Porque aqui caiu bem mais, aqui a gente está compensando, né? Na forma. Então aqui sobe bem forte. Ainda teria alguma coisa, uma queda para um fundo em começo de novembro, tá vendo? Muito difícil você dizer aqui exatamente onde é o topo, tá? Para fazer esse mais... É grande chance a gente fazer algum topinho aqui intermediário, né? E cair para começo de novembro e depois espancar de novo, tá vendo? Bem forte essa alta. E aí o topo lá em dezembro, tá vendo? Lá direito. É o favorito para a gente fazer. De novo, é muito mais data, né? Mas deve ser forte essa alta, que o Gold, né? Tá devendo essa alta por causa dessa queda. Aí você vem para uma relação do Gold com o DXY. O que eu quero mostrar? Tá vendo essas duas pretas? Eu nem botei a preta aqui, né? Mas a gente coloca agora. Peraí. Olha lá. Preta até preta perdão, não é para botar isso. Sorry. É aqui, ó, preta no fundo até preta no topo do DXY é preta do Gold até preta do Gold. Tá vendo? O Gold caindo, DXY subindo, né? Mais ou menos lá, 2 meses, 2 meses e meio, né? O que acontece aqui, ó? Preta até laranja, o Gold espanca. O que acontece preta para laranja do DXY?
Tá vendo? Uma quedinha. Em bola. É aquilo que eu falo. Né? Às vezes a relação continua inversa. Mas o quanto sobe e o quanto cai é totalmente diferente. Então o DXY está mostrando muita força, tá vendo? Claro que o Gold aqui está forte também, não importa. Né? Então, o que acontece aqui mesmo, claro, o DXY ainda pode cair, né? O Gold subir lá para dezembro, mas não deve ser alguma coisa muito forte. E depois, quando o Gold for cair, o DXY vai voltar a subir. Né? Quer dizer, o dólar está mostrando uma força. Né? O que não impede o Gold subir, tá vendo? Aí você vem para cá, que é o dólar contra real, tá? O dólar contra real eu não conseguia ver nada e agora apareceu um fractal bem interessante, tá? Que corrobora com essa história do DXY, tá? Já estando forte. Então o nosso dólar contra real vinha numa queda, tá vendo? Aqui ele é muito, o vai e volta, é muito parecido com o que está aqui do lado esquerdo, tá? O mês é igual, tá vendo? Os meses são parecidos. Só que aqui a gente já estava subindo e aqui a gente estava caindo. O que eu estou imaginando é que a gente vai subir, tá? De novo, é muito mais data, tá? A gente não é obrigado a ir lá para o topo, tá? Mas as datas devem seguir parecidas, tá? Então, o que vai acontecer aqui o topo seria mais ou menos agosto de 2024, tá? Não, é setembro, desculpa, até botei aqui, né? Setembro, janeiro. E aí, que é mais ou menos o fundo do Bovespa em 2024, lembra? Né? É mais ou menos inverso ao que o Bovespa vai fazer, né? Em 2024. E a alta mais forte do Bovespa começaria em setembro de 2024, tá vendo? Olha lá. Olha o 2025 aqui, ó, tá vendo? Então aqui começaria 2024, o Bovespa subiria forte nessa queda do dólar, tá vendo? Contra real. Nessa voltinha, o Bovespa dá uma quedinha, né? Que é um fundinho em janeiro, e aqui o Bovespa espanca para cima, tá vendo? E o dólar cai forte, que é 2025, 2026. Olha como o fractal do dólar encaixa com a história do topo em 2026, 2026 ou começo de 2027, do Bovespa, né? Mesma coisa. É bem interessante. Esse fractal, né? Estou acreditando muito nesse fractal do dólar, de novo, né? Cuidado com o tamanho, tá? Não dá para ter muita certeza do tamanho. Então, uma coisa que eu falava bem interessante é que até janeiro aqui o Bovespa faria um topo, tá? Em janeiro. E que o dólar tem um fundo. Só que ali, ó, tá vendo? Até dezembro, mais ou menos, até começo de janeiro, o dólar tem uma alta. Então, que é dúvida, tá? Por quê? Porque é uma alta, o Bovespa é uma alta forte, novembro e dezembro. Então essa altinha do dólar aqui, esse zigue-zague para cima, é dúvida. De repente não faz isso, tá? Faz alguma coisa para baixo aqui, tá? E não faz para cima. Mas não vai alterar o médio prazo do dólar, tá? O que alteraria esse médio prazo do dólar seria essa história aqui, ó, de janeiro a março, que é onde o Bovespa tem queda. Tá vendo como encaixa bem? Né? Janeiro a março do dólar é forte, tá? Então aqui é que vai ser que o dólar vai mostrar a sua força. Claro que aqui também, né? Se fizer o zigue-zague para cima com o Bovespa subindo, né? Aí a chance do resto aumenta muito, tá? E a chance de ganhar força, né? Desse tamanho ser o tamanho que realmente vai fazer, tá? Apesar de continuar sendo sempre mais data, né? Pelo zigue-zague aqui você percebe, né? Que é muito parecido, eu botei bem colorido para vocês verem, né? O que é o que. É muito parecido, tá? Claro, aqui é para baixo, aqui é para cima, mas se você olhar cada zigue-zague, né, no tempo, é tudo muito parecido, tá? Então, aí estão as datas aí, né, para vocês verem, até lá o 2024, e como tudo isso se encaixa, né? O dólar se encaixa bem. E aqui eu botei um zoom, tá? Para vocês verem, né, que o zigue-zague é parecido também, né? Aqui foi feito um pouco mais para cima, né? Aqui a gente ainda estava no fundo. Mas ali, ó, o 3 do 10 é aqui o 6 do 10, tá vendo? Marcando um topo, né? A gente estaria aqui, ó, né, nessa confusão aqui, né? E o dólar seria subir, né? O Bovespa até estaria perto de um fundo, não impede aquela história, né? Dos dois subirem juntos, tá? Que é a história do quanto sobe e o quanto cai, tá? Aqui seria até uma exceção, né? Eles subiriam os dois juntos, né? Isso aconteceu. Cuidado em achar que isso é impossível, não é impossível, tá? De 2017 a 2020, tá? Que foi lá o topo da pandemia, né? Começo de 2020,
o dólar e o Bovespa subiram, tá? Sempre no curto, se você olhar, eles são inversos. Quase sempre eles são inversos. Né? Esse caso aqui seria uma exceção até no curto, né? Mas quase sempre eles são inversos no curto. Mas se você olhar no médio e longo, dá para os dois subirem e dá para os dois caírem. Que foi acontecer de 2017 a 2020. Depois o mercado, o que ele faz? Ele corrige isso. Por quê? Quando teve a pandemia, o Bovespa desabou e o dólar continuou subindo. Então, aí ajeitou. Né? Mas não impede que os dois subam ou caiam juntos. Tá? Claro que, né, 90% das vezes isso não acontece, mas de vez em quando tem umas exceções, né, para arrebentar com quem olha o histórico, né, e não acredita nas exceções. Então aqui o que eu quero mostrar? Aqui eu quero mostrar o Gold agora, tá? O que ele está fazendo agora, que foi essa alta fortíssima, ele bateu na 729 e explodiu, né? Ele até perdeu por um pouco, né? Explodiu. E o Bovespa estaria fazendo a mesma coisa que o Gold, tá? Só que um pouquinho atrasado. Já é sabido, tá? Que existe uma... Quer dizer, sabido, né? Só quem é brasileiro, né, que acompanha o Bovespa, que poderia ter essa noção, né? Existe uma simbiose do Gold com o Bovespa, tá? Porque os dois são contra o dólar, né? Os dois andam mais ou menos com commodities. Então... Mas no tempo é muito parecido o Gold com o Bovespa, tá? O Gold tem um topo em 2008, tá? Na crise de 2008, que não teria nada a ver, tá? O Gold não tem nada a ver, porque foi uma crise de hipoteca, né? As bolsas todas desmontaram. Claro, o Gold caiu muito menos, mas ele tem um topo em 2008, ele tem um fundo lá em final de 2008, a mesma coisa do Bovespa. Ele depois subiu forte, o Bovespa subiu forte, tá? O Gold tem um topo em 2011, o Bovespa tem um topo em 2011. Então, o Gold tem um fundo em 2016, o Bovespa tem um fundo em 2016. Então, é muito, muito simbiótico, tá? O Gold com o Bovespa, muito. E aí você percebe, ó, o Gold tem a mesma coisa, tem um fundo em 2023, né? E o Bovespa tem um fundo em 2023. Aqui até 2022, tá? O tal de outubro, né? Fez um pouco antes o Gold. Aí aquela história, às vezes, um vai um pouco antes, um pouco depois. Geralmente o Gold vai antes, tá? O que é até bom pra gente, né? Que corrobora com a alta, né? Você percebe que todas as ferramentas estão mostrando o quê? Que vai ter essa alta. Olha o que o Gold está mostrando. Essa relação Bovespa-Gold. Mesma coisa. Né? Claro, não é igual, é parecido. Roxa aqui é quase igual, tá? Roxa é quase igual, impressionante. É fantástico. Porque depois desse bolo tem o topo e laranja é igual, né? Olha lá. Roxa e laranja são... Roxa é praticamente igual, mas laranja é igual. O topo da esquerda você percebe que é um pouco mais alto, né? O número de candles é igual, é fantástico. Né? E é o topaço, né? Topaço, topo de agora. E aí cai. Tudo bem, o Gold está mais lento, né? Tá demorando mais, mas na forma é muito parecido, tá vendo? Você cai, volta, cai, volta, e afunda, cai, volta e afunda. Aí faz um novo topo aqui na azul e afunda, faz um novo topo na azul e afunda. Então a gente estaria nessa queda do Gold, né? Dá pra ver que a gente está mais ou menos, tá vendo? Se você pegar isso aqui, ó, essa preta, seria mais ou menos igual a isso aqui, ó. Olha que interessante. Né? Aí o quanto falta, olha lá. É mais ou menos o quanto falta. Você percebe que não sobe reto, tá vendo? Aqui tem uns 4 candles, tá? Claro, aqui, né, pode fazer 2, 3, 4. Mas deve fazer alguma coisa. Né? Por isso que eu botei o vai e volta. Que é o que tem também lá em 2020. Né? Então, é aquela história. Né? Uma coisa vai corroborando com a outra sempre. Né? Eu não falei da S&P aqui, tá? Mas o S&P é muito parecido com o Bovespa, tá? O que está acontecendo. Muito, muito. Então, a mesma coisa. Então aqui você vem para um geral, tá, de 2020, né? Por que eu estou olhando 2020? Porque, de novo, né, é algo disparado mais parecido, né? Pelo EWZ você percebe que está quase igual e aqui está muito parecido. Né? Então faltaria essa queda aqui, perderia o fundo e aqui não perdeu. Seria até um erro do fractal no nominal, mas não seria um erro no EWZ. É aquela história, você nunca sabe qual que faz perfeito, né, para o outro errar alguma coisa. De novo, seria um erro no curto, aquela história que eu falo. Né? Erra no curto, mas não erra no médio. Por quê? Porque explode para cima do mesmo jeito. Né? E aí o que eu estou mostrando aqui é o quê? Aqui 11 do 1. Claro, não é para você se fixar no dia, né? Mas a chance de ter um topo em janeiro é muito grande. E de novo vai ter um fundo em março. Interessante que esse fundo em março
é o mesmo fundo em março que a gente acabou de fazer aqui atrás, ó, tá vendo? O mesmo março. Então, além do fractal copiar 2020, ele vai copiar o 2023 março. 2024 março vai ser muito parecido com 2023 março, tá? E aí a gente vai subir, E aí a diferença aqui, aqui o topo foi em agosto, e a gente faria o topo aqui em junho, tá? Copiaria mais 2020 do que o próprio 2023. Tá? E aqui teria uma queda um pouco mais decente. Aí vamos deixar para frente, né? Claro que eu vou ajustando, né, os erros e os acertos. Vamos ver se realmente, né, continua fazendo na data. Mas o que eu estou acreditando muito é que até junho, até 7 de junho, tá, o próximo de 7 de junho, a gente vai copiar muito próximo do que está aqui à esquerda, tá? Que foi o que eu botei ali na direita o verde, né? O ideal é sempre você olhar para a esquerda. Podendo essa alta aqui até junho ser um pouco mais forte, tá? Do que está aqui, né? Aqui subiu menos, né? Subiu mais suave a inclinação, a gente pode fazer uma inclinação mais forte. E aqui em fevereiro também pode acontecer uma coisa. Tem outros fractais, aqui eu falo, né? São os 3 fractais que eu estou acompanhando. O que normalmente, o que pode acontecer aqui é isso aqui, ó. Tá? Tá vendo? Fevereiro ser mais alto que janeiro. Mas teria um fundo em março do mesmo jeito, tá? Que seria mais alto. Tá? E aí faria isso. E aí o topo, né, mais significativo seria em junho. Tá? Existe essa chance, não tem como saber, mas mais pra frente a gente vai tentando, né, ajustar o curto. De novo, né, que eu falo. O curto, né, vai tendo umas outras possibilidades, mas o médio não tem. Todas apontam, né, para cima. E aqui é que essa queda não deve fazer, tá? Deve ser alguma coisa, que eu falei, né? Vai fazer a queda, mas a gente vai parar no meio, tá? Porque aqui caiu até janeiro. Não vai cair até janeiro, tá? Vai fazer alguma coisa assim, ó. Alguma coisa assim. Uma coisa assim, né? Assim, assim, assim. E aí, espanca para cima aqui. Aqui seria setembro. Né? Aqui seria setembro. Algo assim. Então é isso.